Povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Estael Henrique e se eu apareci na sua tela é porque Deus quer falar com você. Então, hoje eu quero contar um pedaço do meu testemunho. O dia que eu quase desisti do meu chamado, quase desisti de ser cristão. Certa feita eu estava em casa e de repente houve uma discussão entre eu e a minha mãe. E quem me conhece sabe que eu não gosto de discutir com a minha mãe. E nesse dia eu já estava estourando com tudo que estava acontecendo. Eu passei a ser muito rejeitado depois que eu me converti. E eu ouvi a minha mãe dizendo que preferia ter um filho gay e um filho traficante do que um filho crente dentro da casa dela. Mas isso fica para outra parte do testemunho. E então eu entrei para dentro do meu quarto e disse assim: Deus, eu não quero mais esse negócio de pregar. Eu desisto de ser crente. Só que quando deu 6 horas da tarde, um amigo meu me ligou e disse assim: mano, você tá onde? Vamos pro monte? E eu simplesmente respondi que não. E quando eu respondi que não, alguma coisa tocou no meu coração, mas eu ignorei. Então eu fui pro culto. Não sei como, eu me arrumei e fui para a igreja. Simplesmente quando eu vi já estava lá. E a moça que estava dirigindo o culto aquele dia, ela me deu oportunidade e eu rejeitei. Quem me conhece sabe que não sou de rejeitar oportunidade. Quando eu rejeitei aquela oportunidade, a minha pastora olhou para mim e disse assim: vai, porque só tem você. A igreja nesse dia estava vazia. Os cultos normalmente acabavam 9h30, de 9 horas até 9h30. E nesse dia, o culto acabou 8h30. Eu aceitei a oportunidade, dei uma saudação em Lucas capítulo 5 sobre a pesca maravilhosa. Só que quando o culto acabou, eu fui para casa e fiquei me perguntando: o que um desviado faz? E de repente veio na minha mente de ir para a esquina. Eu fui para a esquina da minha casa e sentei lá. E fiquei pensando um pouco e refletindo. E eu pensei assim: eu vou entregar meu ministério no monte. E eu liguei para o meu amigo. Quando eu liguei para ele, ele atendeu. E eu perguntei: tá no monte? Me espera aí que eu tô subindo. Ele disse: não. Aí eu falei: uai, você não foi pro monte? Ele disse: o Espírito Santo falou que era para mim te esperar porque você ia ligar de novo pra gente ir. Então amém. Falei para ele subir lá para casa. Ele foi e fomos para o monte. Quando chegamos no pé do monte, todos nós fazemos aquela oração de início antes de subir. E eu pedi para ele orar porque eu não estava conseguindo orar. E quando ele começou a orar, me veio um quebrantamento, um choro inexplicável. Eu comecei a chorar de repente. Subimos o monte e eu estava chorando muito, muito. E ele perguntando: o que está acontecendo? Eu disse: nada, pode deixar. Quando chegamos em cima do monte, cada um foi para o seu lado para fazer aquela oração, aquele particular com Deus. E no meu momento que eu fui conversar com Deus, eu ia falar assim: Deus, eu não quero mais saber de ser crente. Eu não quero mais saber desse negócio de pregar. Eu não quero, hoje eu desisto e abro mão de tudo. E era isso que eu ia falar. Mas quando eu falei Deus pratou naquele lugar. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus igual eu ouvi aquele dia. E Deus disse assim para mim: Estael, não sou eu maior que os seus problemas? Não sou eu maior que esse gigante que está enfrentando? Pois tudo que você está vivenciando é mais um degrau em que você está subindo. E muita coisa vai ficar difícil, mas não se preocupa porque eu estou contigo. Queridos, a única coisa que eu só sabia falar naquele monte era que eu não queria mais desistir. Uma única vez que eu pensei em parar, Deus interviu e não permitiu com que eu parasse. E eu quero que você entenda uma coisa: você tem uma chamada e você tem uma história com Deus.
Deus não vai permitir com que você desista. Eu não sei se você percebeu uma coisa, mas tem gente que ora, tem gente que jejuma, tem gente que abre campanha, tem gente que abre propósito, mas Deus não fala nada. Mas quando essa pessoa diz assim, eu não quero mais e eu desisto, Deus entra em ação e diz, não desista porque eu estou contigo. E sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus fecha os lábios, Ele fecha a boca, mas não fecha os ouvidos. Deus pode até fechar a boca, mas não fecha os olhos. Ele não está falando com você diretamente, mas Ele está te ouvindo. Ele não está falando com você diretamente, mas Ele está te observando. Então entenda, tudo de ruim, toda fase ruim na sua vida vai passar, não desista. Deus não vai permitir com que você pare. Deus não vai permitir com que você desista. Deus não quer que você retroceda. Você não foi chamado para ficar parado. E coloque essa palavra no seu coração e que esse testemunho possa te edificar. Não desista da sua chamada, porque se eu saísse daquele monte ali, tendo abandonado tudo, Deus ia cobrar de mim depois. Então entenda uma coisa, não desista, porque Deus pode cobrar de você. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero lhe fazer um pedido especial. Compartilha para alguém que precisa ouvir isso. E para que mais pessoas sejam alcançadas, deixe o seu like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar nos ajudando e ajudando também outras pessoas a ouvir isso. Então, que você possa nos apoiar. Deixe pelo menos um amém, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.